memória histórica que tem que ser, né, da guerra, da dor, né, com esse confronto da estética contemporânea. Então, discursivamente, produz acontecimento e não intencionalidade. Mas para quem não faz parte desse mundo, depois próprio da ideia do filme ali, que tem que chamar para a intenção do que está representando, né? Não se consegue. Tá, aí do filme eu vou deixar a Mara falar, mas eu acredito que também não seja intencionalidade. E na produção do discurso artístico, né, esse funcionamento dele pela ludicidade, pela polissemia, é que ele é marcado com esse funcionamento de por que certos sentidos são possíveis e outros não. E aí você vai chamar as condições históricas, ideológicas, sociais para explicar por que esses sentidos são possíveis. E aí eu tratei a obra da Ioana como um acontecimento discursivo. Por quê? Porque ela foge de um certo funcionamento de obras sobre o contestado. Quer dizer, por mais características expressionistas que o Benassi tenha, ainda a figuração está muito presente, né? E a obra da Ioana escorrega na figuração. Então, existe uma volta, um círculo que representa a madeira, entendeu? Ela pode estar pensando nisso, mas pode estar pensando em outras coisas também. Foi uma interpretação dura pela polissemia, o que denota e o que conota. Você apresentando, você foi conotando as cores, depois... na verdade, mostrando como que o funcionamento dessas cores produz esses sentidos de estranhamento. Boa tarde. Como é teu nome? Reinaldo. Parabéns. Tu foi um ouvinte não espontâneo, né? Crítico, que é a leitura que a gente busca. Eu achei estranho assim, que eu tivesse usado a palavra intenção. Aí eu peguei meus 20 slides enquanto a Nádia estava falando e busquei aqui, dei busca na palavra intenção e não tem. Eu não uso. Assim, a gente pode até usar, e algumas pessoas já falei sobre análise do discurso e as pessoas, né, falaram, Mara, olha, cuidado que essa palavra não se usa em análise do discurso. Então eu só coloquei porque, assim, pela intencionalidade, pela terminologia, você tem que levar as pessoas a enxergar o que você quer mostrar. Não. Você disse que você chamou os alunos para perceber os cortes. Então, qual a intenção que eles colocaram? Não, eu quero que perceba como o corte funciona, para que se entenda uma formação discursiva que faz parte do discurso cinematográfico. Tu estás falando da montagem. Então eu usei inclusive a palavra piscar, né? Mas eu não tenho intenção. Por exemplo, lendo filmes. Digamos que tu estejas agora, nesse momento, aguardando o resultado de um concurso, tá? Uma coisa que tu ficou anos estudando, tu quer muito, é o emprego da tua vida, tu quer passar. À noite, tu vai sair para ir assistir um filme e tu não vai desmarcar independente do resultado. E daí vem o resultado e tu não passou. Tu vai assistir uma comédia. A tua leitura de comédia vai ser afetada. Então nós falamos disso, de leitura. E isso é só um dos itens da leitura. Correto? Agora, tu passou no concurso e tu vai assistir o mesmo filme. Esse filme vai marcar. Vai dizer, nossa, eu nunca ri tanto. Né? Então, assim, eu trabalho com leitura. E aí até usei a obra da artista, a Luana, do fato de que tem palavras ali que para algumas pessoas que fazem essa leitura espontânea que eu estou falando, que é o que comumente se faz, podem nem perceber que tem uma palavra ali. Agora, a intenção, eu não posso ter intenção de mostrar o que está ali, porque nós dois vamos assistir o filme, a comédia, você vai ver coisas, você vai ver outras coisas. E se a gente sair para conversar a respeito do filme que a gente acabou de ver, é possível até que fale, poxa, eu não percebi isso. Vai falar, não, mas e naquela hora, você viu aquilo? Ah, não, eu não entendi assim. Ou seja, a leitura é individual. Né? Então não tem como trabalhar com... Eu não poderia, ainda mais se tratando de um discurso artístico, chegar e falar assim, esse filme está mostrando isso. A leitura não é de conteúdo. Lembra que nós falamos no início? Não é conteúdo que se busca. Eu não quero saber o que está sendo dito, mas como foi possível dizer? Aí sim, isso nos interessa, nós, análise do discurso. Eu realmente não usei, não tenho essa, né? Não teria como, não trabalho com a palavra e nem com o sentido esse da palavra intenção.
A Maria Luísa usou a palavra intenção, então vou passar para ela. Só antes da Maria Luísa, foi intencional? Isso aqui é chita que está na... Não, isso aí é A casa do destino. Foi feliz a casa. Foi feliz a casa. Então, Bom, agora dela. deixa eu puxar a cadeira mais aqui. Bom, há uns 20 anos mais ou menos que eu estou envolvida com a intenção. Eu gosto da intencionalidade, mas não a intencionalidade que eu tenho para com as coisas, e sim a intencionalidade que as pessoas têm sobre as coisas. E eu só sei a intencionalidade que elas têm sobre as coisas se eu ouvir delas a intencionalidade delas, né? Então o meu, assim, eu percebo a intencionalidade que cada sujeito dá às mesmas coisas, às mesmas situações, as diferenças. Porque assim, quando eu pergunto para você por que a mudança do nome do filme, né, eu já faria uma leitura contextualizando alguma coisa e dou a minha resposta, né, com a intenção de explicar o porquê a mudança do filme. Você pode dar outra. Então essa diferença, o pensamento expresso a partir de uma intenção que eu quero para significar o que eu estou fazendo. Nós usamos, eu acho que, possibilidades de interpretação. Eu demorei para entender que a análise do discurso não é a intencionalidade que está dentro da pessoa. É eu que dou o significado dela. Na verdade, são categorias diferentes. Você trabalha com a categoria de sujeito, discursivo. Você não pode trabalhar com uma palavrinha, intencionalidade, você vai trabalhar com uma categoria de indivíduo. Exato. Vocês entendem? Então, minhas pesquisas, né, quando eu pego a percepção, né, a percepção, eu tenho a intenção de buscar a percepção dela. A percepção que eu capto dela é uma intencionalidade dela me mostrar alguma coisa que eu quero saber. Então, é nesse sentido que eu uso a palavra intenção sempre. Então, eu gosto dessa ideia, eu me sinto bem, eu tenho curiosidades, adoraria perguntar aqui para todos, né, a respeito da sua intenção, quanto a sua presença aqui, por exemplo, né? Então, nesse sentido. Então, quando eu coloco ali, é mesmo, eu faço alguma coisa com a intenção de alguma coisa, né? A Eloana, quando pinta aquelas... Ali ela está expressando um sentimento que está dentro dela, que eu só vejo a partir de eu olhar essa obra dela. Mas o que estava na cabeça dela, ela que vai me dizer, porque eu não gostaria de dar o significado para ela, o que é diferente da análise do discurso, né? Desculpe a minha ignorância com relação à análise do discurso, mas com as convivências de vocês, eu acho que percebendo que até naquela pergunta que eu fiz lá em Não Me Sul, né? Cadê a pesquisa de vocês? De vocês não, da pessoa, desculpe, né? E daí quando ela me explicou, eu entendi que o caminho é o oposto, né? Ao contrário. Só quero agora Conceição. Você falou entre mito, ideologias e o tecido. Contou a história do tecido quando veio lá no século XIV, XV. E você falou muito do mito do boi e comparou um pouco o boi bumbá. Em Florianópolis é o boi bumbá, daí boi de mamão, aí tinha lá a farra do boi, o governo Celso Ramos, e essa história do boi ele é mitológico que entra pelo mundo religioso e vai nessas exposições culturais aí. Mas o questão do tecido, que você falou assim, a cor, o que ele quer, na verdade, conotar? Essa ideia da cor do tecido ser colorido na história do boi lá. Quando eu falei do Bumba Meu Boi, que é o nosso lá do Maranhão, e chamei a atenção do boi de mamão, foi para falar a respeito dessas manifestações culturais e populares. Mas o que eu chamei a atenção para o Bumba Meu Boi em relação à chita, foi quando eu disse que a chita está presente nas vestimentas, na decoração, tá? E que ele é muito interessante porque, em princípio, quando você olha, você pensa que é o colorido que faz com que aquela padronagem seja escolhida.
Mas, na realidade, não é a padronagem por si, porque poderia ser utilizado um xadrez, poderia ser utilizado um tecido de bolinha, porque tudo isso é colorido, não é? Mas o que chama a atenção da chita é o se colocar no lugar do colonizador, tá? Por quê? Porque a chita foi levada, que aparentemente parece uma coisa comum, até porque hoje é um tecido de que não tem um prestígio, não é? Não tem um prestígio. Mas ele veio para o Brasil com prestígio. Por quê? Porque ele veio com o colonizador. Então, quando as manifestações populares se utilizam da chita, elas querem se colocar no lugar do colonizador, daquele que podia falar, daquele que podia se apresentar como cultura, né? Então, parte da cultura popular, daquilo que é feito pela gente do povo, mas para falar disso, ele se utiliza de uma indumentária, de uma padronagem que vem do colonizador, certo? É isso. Conceição, eu queria completar a ideia aqui da colega, do Reinaldo, né? Nossas discussões já vêm dos outros seminários. Mas é o seguinte, me parece importante na sua pesquisa esse movimento do sentido desse objeto simbólico, que vai mudando de sentido conforme as formações imaginárias vão mudando. E me parece que hoje em dia se acrescenta ainda o sentido da urbanidade, que pôs esse tecido chita no lugar do rural, né? Que é um lugar que é representado inclusive nas festas juninas e tal, ou seja, esse sentido já descolou-se de novo, né? Já deslocou-se de novo. Se num determinado momento ele significou prestígio, hoje ele significa muito mais o rural, porque o brilho da urbanidade é que é o prestígio a partir da corte presente e tudo mais. Então, esse movimento desse objeto simbólico parece super interessante, justamente porque a gente pega, né, a gente não consegue fixar, é um sentido que vai mudando como todos os outros, mas é exemplar para a gente enxergar isso, né, discursivamente. É justamente isso que me fez, que de repente eu percebi, né, esse deslocamento. Se fala de conceitos e conceitos sérios, vindo de outros estudos e tudo, mas aí de repente nós podemos perceber dentro do nosso dia a dia situações que vão se deslocando e que fazem com que a gente perceba esses conceitos no nosso dia a dia. Inclusive, antes de vir para cá, eu fiquei pensando na minha experiência de docente, né? Eu sou professora da educação básica, e na educação nós procuramos sempre conceitos que vêm de outros. E muitas das vezes nós ignoramos tudo aquilo que a gente produz dentro da sala de aula, né? Então, eu vou falar de alguma coisa que eu costumo fazer, mas eu busco alguém de outro país, de outra realidade, para tentar falar melhor do que aquilo que eu mesmo vivencio. Então, isso aí é uma prática ainda com resquícios dessa nossa ideia de ser colonizado, de estar atrelado a uma corte, que é tudo isso que vocês falaram a respeito do contextado. E, de repente, quando a gente começa a estudar, para mim, o discurso tem sido assim, a abertura de uma grande porta, porque eu me sinto na liberdade de brincar com esses conceitos, de procurar no meu dia a dia como é que essas coisas vão mudando, como vão se transformando, e eu presencio e compartilho isso, né? Então foi por isso que eu busquei a chita para trabalhar esses conceitos. Posso?
pergunta para Mara. Mara, tem um aspecto do seu trabalho que eu não tinha parado para pensar e parece que pode dar pano para manga, juntando com o da Nádia, que é a questão do significante, né? Porque quando você fala que as crianças, que o aluno do cinema que fez Eu, Passarinho, como um curta-metragem, você fala que ele leu Quintana. E quando você fala que as crianças fizeram esse trabalho delas a respeito do trabalho do aluno, Marcos, você fala que elas reproduziriam aquela cena. Então, a diferença entre ler e reproduzir. E aí, aí vem a questão da interpretação, né? Qual interpretação é uma leitura, qual interpretação é uma reprodução? Eu fiquei imaginando que talvez você tivesse usado reprodução porque trata-se de audiovisual novamente. Um audiovisual lendo outro. E no outro caso seria um audiovisual lendo uma literatura. Mas, ou seja, uma questão que muda a materialidade significante, então muda o estatuto da interpretação. Ou quando é a mesma materialidade significante, você interpreta menos. Então seria por aí uma possível pesquisa. Na verdade, eu usei essa palavra reproduzir, porque eles iam pegar do filme, escolher uma cena, porque a palavra produção é uma constante na nossa vida. Mas poderia ser leitura. Poderia ser leitura, mas assim, sim, sempre é leitura, sempre é. Mas é que a gente, nas 3 etapas de se fazer um filme, nós usamos pré-produção, a produção e a pós-produção, né? Então, acho que o reproduzir foi muito mais ligada a essas palavras do cinematográfico, e não por uma outra conta, por outro significado da palavra. Não são 2, né? E na verdade eu considero que sempre é leitura, né? Tanto o Marco Martins fez uma leitura, assim como os meus alunos do filmes fizeram uma leitura do trabalho do Marco. Eu acho que todo mundo que faz filme, ou não só filme, sempre é o resultado, o filme sempre é o resultado de várias, inúmeras leituras. Uma música é também, assim, uma fotografia, o quadro, o livro. Eu acho que sempre, a gente poderia dizer que é a leitura, o conjunto de algumas leituras. Ok, ainda fica, talvez para se pensar, se a mudança da materialidade significante traz um novo estatuto ou não para a interpretação. E para nada eu deixaria só uma questão para depois. O que dá a unidade desse quadro? Dos 3? Isso, dessa leitura do contestado, né? O que dá a unidade? Porque aqui o que dá a unidade é claramente a paráfrase. A gente já sabe que isso é o contestado, é uma leitura do contestado. Então, o que dá a unidade naquele outro caso? Então, eu acho que são, na verdade, eu fiquei pensando sobre isso no final dos slides ontem, né? Justamente pela ancoragem dele, por ele ser circular entre essa memória da pop art, né, da arte contemporânea e da história do contestado, você tem pontos de ancoragem no quadro, né? Quando você consegue identificar a palavra guerra, daí você já é solto de novo, porque você vê uma pequena cruz, e ao mesmo tempo da pequena cruz você já vê a bandeira do contestado, e a bandeira do contestado te leva a pensar no outro quadro. Então eu colocaria impossível percorrer leitura de elementos isolados do quadro. Ele tem pontos de ancoragem, vários efeitos. É o tempo todo, é o mesmo movimento que a gente faz no filme. Você está o tempo todo correndo atrás, né, disso, porque é o jogo que se instala. Então, as demais produções, embora todos os artistas tenham apresentado 3 produções para a exposição, elas até podem ser lidas isoladamente. Mas as 3 produções da Iluana, elas estabelecem o jogo, elas precisam ser lidas, a trilogia.
Exato. Não tem. Tem efeitos de unidade, mas não uma unidade. Só bem rapidinho. Sim, não, é porque hoje, com a conversa dos gestores e com essas nossas leituras todas aqui, e tem o pesquisador olhando para o contestado, o escritor olhando para o contestado, o artista, e daí de diversos, né, ramos olhando, que dá para dizer, assim como eu tirei o nome lendo filmes num livro chamado Lendo Imagens, do Mangel, que vocês estão lendo o contestado, né, com esses, mudando essas câmeras de lugar, que cada um vai olhar, né, da sua forma.